Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra online da querida Casa da Paz. Esse mês seguimos comemorando o 3º aniversário da nossa querida casa. E a palestra da noite de hoje vai ser da nossa irmã tarefeira da casa, Maria Emília de Souza. Ela vai falar sobre a aquisição da consciência. E para a leitura de harmonização, nós vamos fazer uma leitura intitulada também Consciência. Ele é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E inicia com uma frase de Paulo, que está na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm presurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito oferido pelos azorragues de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com um traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas em cujo serviço podem nascer novos débitos quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Então, envolvidos por essas palavras maravilhosas, vamos à nossa prece inicial para que possamos chegar, ao nosso estudo da noite de hoje. E assim, Mestre querido, te agradecemos infinitamente por mais esse dia na nossa jornada evolutiva. Que tu possas envolver a cada um de nós, envolva os nossos lares, Mestre. Dai-nos força e perseverança de seguirmos adiante. Que a esperança, Mestre, seja sempre presente em cada passo da nossa jornada. Ilumina cada um de nós, nos envolva, ilumina nossa irmã Maria Emília, que fará o estudo da nossa noite de hoje. Que a tua paz, Mestre, continue com cada um de nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Antes de irmos para a nossa palestra, só lembrarmos que nessa quinta-feira que é a data 13 de maio, que nós comemoramos a fundação da nossa casa aqui na Terra. Então, no dia 13 de maio, a Casa da Paz completa 3 anos de fundação aqui no planeta Terra. Que Jesus possa envolver a todos nós que trabalhamos em teu nome, Mestre querido. Ampare a todos nós, tarefeiros. Que a tua luz, Senhor, continue a nos envolver, que a gente possa sempre levar consolo e amparo a todos os irmãos. Vamos então ao estudo da noite de hoje. Um bom estudo para todos nós. Boa noite, queridos irmãos e amigos que sempre estão conosco nesta terça-feira nas palestras da Casa da Paz. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Hoje trago como assunto
aquisição da consciência. Paulo Baica, na semana passada, nos falou muito, dando exemplos maravilhosos sobre o autoconhecimento. E a gente sabe que para a nossa evolução, para a tão chamada reforma íntima, tão falada, para o verdadeiro objetivo desta reencarnação, que é a transformação moral, nós precisamos trabalhar o nosso autoconhecimento. E hoje nós vamos ver que para buscar o nosso melhor, nós precisamos trabalhar de forma consciente. Infelizmente, muitos ainda ficam presos à forma subconsciente. E André Luiz nos fala no livro O Mundo Maior que nós trazemos 3 etapas no cérebro humano. Não significa que sejam 3 cérebros diferentes, é um cérebro só. Mas é uma forma didática de a gente poder entender, né, as divisões que nós trazemos, que justamente está tudo ligado à mente, à nossa mente, que está ligada a nós espíritos. E quando ele fala nesses 3 estágios, ele cita como o porão, né, como a parte inferior do nosso cérebro, é o ser subconsciente, que é onde nós trazemos os nossos hábitos, os nossos automatismos antigos, de todas as nossas existências passadas, aonde nós ainda temos os nossos impulsos e os nossos instintos. Os instintos, por exemplo, fazem parte da nossa caminhada. Só que a partir do momento que os instintos se unem à nossa inteligência, usando o livre-arbítrio de forma correta, para que a nossa inteligência seja saudável, o nosso instinto também vai ter evolução. O nosso instinto não será mais a nível de natureza animal, natureza primitiva, como foi o nosso início como ser espiritual. Nós vamos trabalhar nos desenvolvendo. Os nossos impulsos é que nós precisamos começar a frear. Nós precisamos trazer para a segunda etapa do cérebro, que é o consciente, que é justamente o nosso agora, né? São as conquistas que nós estamos buscando neste momento para melhorarmos, conquistas nobres, para que a gente possa ter uma trajetória melhor. Já fizemos tantas situações negativas no passado e hoje já entendemos o quanto que precisamos buscar o nosso melhor, o nosso crescimento. E com impulsos, nós infelizmente derrapamos muito. Nós não podemos esquecer que nós vivemos ainda, né, num mundo de provas e expiações. Nós ainda temos testes, e muitos. E esses testes, essas provas, elas são diárias. Elas nos abordam sem a gente esperar, lógico. Né? Justamente para ver nossas reações, para observar nossos comportamentos. Principalmente nós que estamos já estudando, que o conhecimento tem sido trazido até nós. Né? Essas provas elas vêm para verificar se o que estamos estudando estamos colocando na prática, ou se aquilo está só na teoria. Né? Porque não adianta estudarmos todos esses ensinamentos trazidos pelo Evangelho de Jesus e trazidos atualmente pelos Espíritos de Luz em nome de Jesus, não adianta se ficarmos somente na teoria. É o esforço, é a conquista, é a coragem que precisamos fazer para melhorarmos. Então, o consciente, que é a segunda etapa, é justamente essas mudanças nobres que precisamos através da nossa vontade, da nossa coragem, das lutas diárias que precisamos travar conosco mesmo,
para que a gente dissipe esses impulsos antigos e que a gente possa agir de forma consciente no pensamento, com os nossos sentimentos saudáveis e com isso tendo atitudes reflexivas. E para isso, essa busca atual do consciente, qual é o nosso ideal futuro? É chegarmos ao superconsciente, que é justamente a terceira parte do cérebro. Esse superconsciente é o ideal, vai ser o ápice da nossa evolução espiritual. Para chegarmos lá, e todos chegarão, só depende de cada um de nós, de como vamos chegar, como vamos estar trabalhando neste momento para buscar, para conquistar dia a dia a nossa melhora. Então, Joana de Ângeles nos traz essa reflexão desta noite, e eu compartilho isso com vocês, que é justamente ela falar para nós desse momento da conscientização. Quando chega esse momento, o que vai começar a trabalhar em nós? Justamente o discernimento. É quando nós vamos conseguir discernir com acerto. Ou seja, utilizando o nosso livre-arbítrio de forma correta. Para isso, nós vamos trabalhar equilíbrio em nós. Nós vamos usar um parâmetro de equilíbrio. E tendo equilíbrio na nossa vida, todas as nossas ações, em tudo que acontecer, nós evitamos muitos problemas. Porque o equilíbrio traz o raciocínio, o equilíbrio traz você parar para pensar, porque você já não vai mais agir por impulso. Você parar para pensar, quantas e quantas vezes, até em certas profissões, a gente aprende que em determinados momentos não é o momento da gente falar. Porque se a gente falar pelo impulso, com sentimentos negativos, a gente põe tudo a perder. A situação piora mais ainda. Então, quando nós temos consciência disso, que precisamos nos melhorar nesse sentido, é o momento que a gente vai parar, a gente vai pensar, a gente vai refletir, para que depois, se for o caso, a gente tenha alguma atitude. Mas essa atitude, ela já não será de forma negativa. Ela terá uma outra abordagem e será mais saudável para todos, não só para nós. Então a gente vê como o momento da conscientização justamente traz o nosso discernimento para que a gente possa buscar o equilíbrio. E com isso nós vamos alcançar o ponto elevado na condição do ser humano, que é justamente aquela parte que eu falei da superconsciência. Nós vamos alcançar, nós vamos chegar nesse ápice de consciência, porque nós vamos entender muito mais do que estamos entendendo hoje. E isso é um efeito natural do nosso processo. É um efeito natural de todo o processo evolutivo do ser humano. E o que isso nos traz? Vai permitir que a gente avalie fatores de forma profunda. Quando eu disse lá na frente, o discernir. Esse discernimento justamente vai entrar aqui, para que a gente avalie fatores profundos. Que fatores são esses? Nós vamos poder avaliar o bem e o mal. Nós vamos começar a observar, a discernir o certo do errado. Vamos poder discernir o dever e a irresponsabilidade, a honra e o infortúnio, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Então, quando nós tomamos conhecimento, que nós tomamos consciência das situações, nós começamos a avaliar melhor
Que passos eu posso dar? Quais são as atitudes que eu preciso tomar? E aí, nesse discernimento, entra muito uma frase de Paulo de Tarso, que Paulo, um apóstolo na caminhada do Cristo, logo após que Cristo foi crucificado, Paulo de Tarso nos traz uma frase muito importante. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu preciso ter discernimento. Eu posso tudo. Eu posso fazer qualquer coisa. Mas quando eu trabalho de forma consciente, eu preciso perceber o que eu devo e o que eu não devo. O que vai ser bom para mim e o que não vai ser bom para mim. Como eu devo agir com o meu próximo? Que atitude eu vou ter com o meu próximo? Para que justamente eu possa fazer o que Jesus nos trouxe, o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, para que eu possa amar o meu próximo da mesma forma como eu quero que me amem, como que façam comigo, eu preciso ter consciência, eu preciso ter discernimento. Eu preciso trabalhar conquistas nobres dentro de mim. É justamente o grande momento que nós estamos tendo oportunidade para aflorar as nossas virtudes, para entendermos o que nós trazemos na nossa centelha divina, que nos foi dado no momento da nossa criação. Que a gente possa desenvolver as virtudes, para que os erros, nossos vícios passados, eles possam, com o tempo, não existir mais. E isso tudo para que eu possa trabalhar aflorando minhas virtudes, para que eu possa entender que eu ainda tenho orgulho, eu ainda tenho vaidade, ainda tenho egoísmo, mas eu preciso trabalhar esses sentimentos negativos para que eles se tornem positivos, para que eu possa trabalhar a humildade na minha vida, para que eu possa ser mais caridosa com os meus companheiros, para que realmente eu possa olhar a todos como irmãos, para que eu não me veja como sendo melhor do que ninguém. Somos iguais perante o Pai. Então, tudo isso só através dessa busca da nossa consciência. Saberás selecionar os fenômenos existenciais e as ocorrências, tornando como diretrizes de segurança tudo que proporcionará bem-estar, harmonia, progresso, moral e tranquilidade. Então, quando a gente trabalha de forma consciente, a gente vai saber selecionar as situações que acontecem na nossa caminhada. E, inclusive, até com sabedoria, evitar situações ainda negativas. Isso só depende de nós. Para justamente a gente trazer para nós o nosso bem-estar, nós merecemos. Aqui na Terra nós temos a felicidade completa, plena? Não. Mas nós podemos trabalhar na nossa vida diária em momentos felizes, para que a gente possa trazer o nosso bem-estar, que a gente possa trazer harmonia em nós, no nosso lar, com o nosso próximo. E isso tudo é através dessa centelha divina que nós trazemos. É através desse amor, como está mostrando, essa busca. Deus é esse amor. Ele quer o melhor para cada filho. E não só os daqui da Terra, para toda essa humanidade no universo. Ele quer o melhor para cada filho. Por isso que nós temos tantas oportunidades para a gente enxergar o que devemos e o que não devemos. E principalmente começar a trabalhar as nossas rebeldias, para que a gente não atrapalhe mais a nossa caminhada. Essa consciência, ela não é de natureza intelectual. A consciência não tem nada a ver com o intelecto.
O intelecto é o conhecimento que nós vamos recebendo a cada passo de nossa caminhada. Não tem nada a ver nem com a inteligência e muito menos com a nossa consciência. É a força que impulsiona, nascida nas experiências evolutivas. Quer dizer, a consciência é essa força que impulsiona o nosso intelecto, que vai impulsionar as nossas atitudes, as nossas transformações, de acordo com todas as experiências que a gente já adquiriu. As experiências, situações passadas, elas não são para ficarem mortas. Elas servem para aprendizados, para evoluirmos, para colocarmos aquilo como experiência. Isso eu não posso mais fazer. Eu preciso buscar o meu melhor. Então é importante quando a gente aprende com os nossos erros, porque é através deles que realmente nós vamos fazer os nossos acertos, nós vamos crescer. E com isso, a consciência, ela vai exteriorizar-se em forma de ações. As nossas atitudes, elas serão diferentes. Os nossos pensamentos, junto com os nossos sentimentos, serão mais saudáveis. É aquilo que os nossos queridos entes passados falavam nas suas sabedorias. Pensa 3 vezes antes de fazer. Pensa 3 vezes antes de falar. É essa sabedoria antiga que é o que está sendo mostrado hoje para nós. Pensar antes, refletir, raciocinar antes de agir, porque não podemos mais agir por impulso. Encontramos a consciência em todas as pessoas. Em pessoas incultas, intelectualmente, e ausentes em outras portadoras de conhecimentos acadêmicos. Então, Joana de Ângeles, até vou colocar esse exemplo trazido por ela nos mostra o seguinte: se, por exemplo, um especialista, de problemas respiratórios, uma pessoa que tem conhecimentos acadêmicos, estudou, se preparou para poder auxiliar o próximo. E ele conhece intelectualmente os danos provocados pelo tabagismo, pelo alcoolismo e por outras drogas aditivas. E apesar disso tudo, de todo esse conhecimento que ele tem, devido à profissão, ele próprio usa qualquer um desses flagelos. E aí que a gente vê. Nesse caso, ele não tem consciência ainda. Ele não entende o que ele precisa fazer na caminhada dele. Ele tem o conhecimento intelectual que foi trazido, as noções que ele precisa para a profissão dele. Mas ele não está fazendo isso, ele não apreendeu para colocar isso na sua prática. E aí que a gente vê como que, se não trouxermos para a nossa prática da própria vida, como é que nós poderemos ser exemplos para os outros? Inclusive, pessoas assim, que têm um conhecimento, mas agem de forma contrária, elas não dispõem o valor para estimular uma conduta saudável. Quer dizer, como é que eles podem dizer para o outro o que ele deve fazer se ele próprio não faz? Aí entra aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não podemos mais estar nesse ponto. Trabalharmos de forma consciente é a gente realmente apreender, é a gente trazer para a nossa vida, para as nossas mudanças, todo o conhecimento que estamos recebendo. E entendermos qual é o verdadeiro significado da vida. Qual é o verdadeiro nosso aqui, neste planeta, que é uma passagem, não é a nossa vida efetiva. Aqui são momentos ilusórios que a gente recebe. Então nós precisamos trabalhar isso para que a gente possa ser exemplo.
Porque, como tem um ditado que diz de um irmão espiritual, as palavras, elas convencem, mas o exemplo é que arrasta. Então, só através dos nossos exemplos é que realmente nós vamos poder ajudar muitos irmãos. Porque eles vão ver, poxa, fulano está falando isso, Emília está falando isso, e ela está buscando, ela está fazendo na vida dela. Então eu também vou buscar também para fazer. É só os nossos exemplos. E como Joana nos diz, nas pessoas incultas intelectualmente, eles não têm conhecimento, não têm cultura acadêmica nenhuma. Mas eles trazem, no seu lado espiritual, uma lucidez para agir diante dos desafios da existência. Eles têm discernimento nas atitudes que eles precisam ter. E, principalmente, eles começam a ter comportamentos não agressivos e dignos, mesmo que a contributo de sacrifícios próprios. Então, a gente vê que a consciência não tem nada a ver com a parte intelectual. Ela não tem nada a ver especificamente de ter conhecimento. Ou a consciência é a busca que nós precisamos fazer para melhorar a nossa caminhada, para termos discernimento do que precisamos fazer. Trazer todos esses conhecimentos, enviados, e que a gente agradece o carinho desses irmãos espirituais, mas que a gente traga, que a gente faça a cada passo de nossas vidas. Isso sim, aí sim é trabalhar de forma consciente. A consciência pode ser treinada através do exercício dos valores morais elevados, objetivando o bem do próximo e, por consequência, o próprio bem. Então, ela pode ser treinada com as nossas atitudes. Vamos fazer o bem. Vamos fazer o nosso melhor ao nosso irmão. Quando a gente fala fazer o bem, fazer o nosso melhor, não é dar situações materiais especificamente, como tanta gente pensa. Vamos doar um pouquinho de nós para o nosso próximo. Quantos, ainda mais nesse momento que a gente passa no planeta, quantos irmãos necessitam de uma conversa? Quantos irmãos necessitam de um entendimento, de tentar entender exatamente, refletir o porquê dessas situações atuais? Por que está acometendo toda a humanidade do planeta? Por que muitos estão desencarnando? E são muitos, no planeta inteiro. E muitos não conseguem entender isso quando eles não conseguem ainda, porque chegará o momento de perceber essas mensagens espirituais, de entender essas mensagens espirituais. Então, nós que já estamos recebendo, cabe a nós que a gente possa fazer esse bem ao próximo, que a gente possa doar um pouquinho de nós, doar um pouquinho do nosso tempo para ouvir. Às vezes não é para falar nada, para ouvir o nosso irmão, para poder consolar, para acolher esse irmão e esclarecer, se for necessário, se ele próprio pedir. E com isso, o esforço que precisamos fazer para adquirir hábitos saudáveis conduz à conscientização dos deveres e às responsabilidades pertinentes à vida. Porque quando nós começamos a adquirir hábitos saudáveis, nós vamos ter consciência dos nossos deveres. Quais são os nossos deveres aqui na Terra? Quais são as minhas responsabilidades aqui na Terra? Que isso tudo já veio, inclusive, com a minha programação espiritual, com a minha programação reencarnatória. E para que eu possa ter esses entendimentos, eu preciso me esforçar.
Eu preciso me enxergar. Eu preciso ter coragem de fazer mudanças comigo mesma. É coragem. Porque a gente pensa que a gente está lutando com o próximo, com tantas situações difíceis aqui na Terra. A nossa verdadeira luta é conosco. Com tudo aquilo que ainda trazemos de errado e que precisamos modificar. E que muitas vezes a gente foge, não quer enxergar. A gente deserta da nossa própria vida, né? E é isso que nós não podemos fazer. Nós precisamos nos esforçar cada vez mais, muito, para que a gente possa adquirir essas condições, né? Que a gente tenha consciência realmente de tudo aquilo que nós temos que ter responsabilidade e dever. Herdeiro de nós mesmos, das nossas experiências passadas, evoluímos por etapas, adquirindo novos recursos, corrigindo erros anteriores, somando conquistas. Então, quando a gente percebe situações que precisamos melhorar, nós vamos trabalhar etapas. E a gente sabe que essas mudanças, elas não são de uma hora para outra. Elas são gradativas, porque nós precisamos ter consciência da mudança. Não é a mudança por fazer mudança. Nós precisamos ter consciência para entender que aquela mudança é para modificar a nossa caminhada. Jamais retrocedemos nesse processo. Ninguém retrocede na caminhada. Mesmo quando, aparentemente, reencarnamos dentro das paredes de enfermidades limitadoras que bloqueiam o corpo, a mente ou a nossa emoção, gerando tormentos. Mesmo com todas as dificuldades que adquirimos por nossa própria irresponsabilidade, mesmo com todas as dificuldades que nós já trazemos devido a débitos passados, a gente não retrocede. Tudo aquilo que a gente conseguiu de conquista, em alguns momentos da caminhada, aquilo fica adormecido. Não é perdido. Fica adormecido para quando chegar o momento, poder vir à tona e a gente continuar galgando mais degraus e mais degraus. Então, tudo de bom que fazemos, a gente não perde. Quantas coisas boas nós fizemos no passado, mas de repente, nesta vida, não podemos utilizá-las. Porque nesta vida, nosso aprendizado é outro. Então, mas vai chegar o momento que essas coisas positivas, essas situações positivas, esses lucros que nós tivemos na nossa caminhada, eles vão poder acordar, né? Eles ficam adormecidos porque são etapas que nós precisamos passar, justamente para o nosso aprendizado. Eu achei interessante essa imagem, né? Quando diz assim, inclusive é de um autor desconhecido: nem sempre podemos escolher a música que a vida toca, mas podemos escolher o jeito de dançar. Eu achei muito importante isso para a gente refletir, porque realmente nem sempre nós podemos escolher as situações da caminhada, mas nós precisamos ter discernimento de como agir nessas situações. E é o que a Joana nos diz. A aquisição da consciência é desafio da vida, que merece exame, consideração e trabalho. Então, trabalhar de forma consciente é um grande desafio, porque é justamente trabalhar o nosso lado nobre, aquilo que já trazemos na nossa centelha divina e que precisamos deixar desabrochar, para que possa se tornar pleno na nossa caminhada. E aí, Joana, ela traz para nós algumas breves regras que vão nos ajudar na aquisição da consciência. Que regras são essas? Administre os teus conflitos.
Os conflitos psicológicos todos nós temos. Todos nós temos dificuldades nesse sentido. E nós precisamos saber administrá-los. Né? A gente tem sempre o erro, o grande erro nosso, é de trabalhar sempre o lado negativo. Precisamos olhar a nossa vida começando pelo lado positivo. Evita eleger homens modelos para seguires. O homem modelo para a gente seguir só tem um. Só um veio à Terra. Jesus. Espírito puro. Já um espírito crístico, espírito angelical, que veio aqui até nós para ele próprio dar o exemplo, para que nós seguíssemos os seus passos. Então é a ele que nós temos que seguir. Homens que a gente acha modelo não existe aqui na Terra. Todos nós ainda somos imperfeitos. As pessoas que se julgam melhores e se querem se colocar como modelos para outras, elas não percebem que elas também têm dificuldades. Elas também derrapam. Então, elas não são modelos. Modelo para que a gente possa seguir realmente só um, Jesus. Concede-te maior dose de confiança nos teus valores. Te valorize mais. Quantas conquistas nós já tivemos? É porque a gente esquece do nosso passado. Mas se hoje, de acordo com nossas atitudes, nós temos que agradecer que nós não fazemos mal ao próximo, como infelizmente nós fizemos no passado, de tirar vidas. Nós queremos, a gente fica hoje em dia triste com as situações pesadas que ainda acontecem na humanidade. A gente não consegue entender como que uma pessoa pode fazer determinadas atitudes com crianças, com os idosos. Então, valorize o que você já conquistou, né? E busque, se esforce para poder conquistar mais. Não te escapes ao enfrentamento de problemas. Não fujas. Não deserte da tua vida. Né? Não saia do barco. Nós não estamos à deriva. Jesus está no leme. Então, não te escapes. Precisamos enfrentar. E isso é tão bom quando a gente consegue enfrentar um problema e mais adiante a gente olha para trás e a gente diz, eu consegui. É uma vitória. E precisamos, mais adiante, poder olhar para trás e ver quantas vitórias a gente conseguiu. Reage à depressão. Trabalhar os nossos pensamentos e sentimentos é o que precisamos fazer todos os dias, de forma consciente. Somos espíritos que ainda estamos no meio de tantas situações problemáticas, mas não podemos dar asas. A tristeza, ela faz parte da vida. Ela é o contrário da alegria. A tristeza, quando ela surge na nossa caminhada, é para que a gente possa parar e pensar o que eu estou fazendo de errado. Por que eu estou assim? Por que eu estou me sentindo assim? É algum caminhar que a gente não está legal, que não está fazendo bem. Então, essas pausas são necessárias. Agora, não podemos alimentar isso. Porque nós alimentando, nós estamos só nos prejudicando. E estamos fugindo da consciência. Tenha em mente que os teus não são os piores problemas. Todos nós temos problemas. Problemas de várias formas, financeiros, saúde, né, família. Todos nós temos problemas. Mas são situações necessárias, que elas não surgiram à toa na nossa vida. Se elas surgiram, é porque nós precisamos saber trabalhá-las, né? Para que elas possam sumir, acabar. Como Chico Xavier sempre dizia, tudo passa. E realmente tudo passa. Agora, os nossos problemas não são os maiores, não. Tem gente em pior condição do que nós.
Se nós olharmos agora nesse período de pandemia, quando nós pegamos o Covid, né? E que a gente fica tendo condições de fazer o tratamento em casa, porque não se torna tão grave, a gente não sabe o que é essa pandemia da forma grave. Porque, infelizmente, são todos esses que estão nos hospitais, entubados. E que a gente sabe o quanto é sofrido para a equipe médica toda, quando esses irmãos não conseguem sobreviver. E uma boa parte dos que são entubados a gente sabe que não conseguem sobreviver. Só aqueles que realmente tiveram que passar por aquele momento como aprendizado, né? E conseguem retornar para a sua família. Então são casos bem piores. São situações muito piores que a gente não tem nem noção. Libera-te da queixa pessimista. Vamos ser mais otimistas com a vida. Nós estamos aqui, tivemos a oportunidade de reencarnar. Estamos tendo a oportunidade de poder melhorar a cada dia. A cada dia que abrimos o nosso olhar para a vida, quando nós acordamos, é uma renovação, gente. Vamos aproveitar essa renovação. Então não podemos ser pessimistas, mesmo com as situações difíceis. Vamos colocar o otimismo na nossa vida, porque sempre pensando de forma positiva, nós auxiliamos a melhora de tudo que precisa. Nunca ceda espaço à hora vazia. Joana nos alerta em relação a isso, nos colocando para que a gente possa ter uma ocupação o tempo todo. Mente vazia não é bom. Mente vazia dá asas a mal-estar, dá asas a tédios, dá asas a perturbações. Então não vamos fazer isso conosco. Vamos ocupar a nossa mente com um estudo, uma leitura edificante, ver um bom filme, ajudar o nosso próximo, procurar saber por telefone como é que estão os nossos amigos, os nossos familiares. O tempo todo vamos agir, vamos fazer algo. Isso é muito importante. E o que faças, faze-os bem, com dedicação. Faça com amor. Não faça por fazer. Faça com amor. Então são essas regras que Joana nos traz, para que realmente a gente possa trabalhar a consciência em nós, nos melhorando, para que a gente seja exemplo ao nosso próximo. E Kardec indagou aos benfeitores espirituais e guias da humanidade na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta: onde estão escritas as leis divinas? Onde elas estão escritas? E com sabedoria, a espiritualidade responde: na consciência. Então, na nossa consciência, que essa nossa consciência faz parte de nós, espíritos, nós temos em nós as leis divinas. Ainda não despertamos para todas elas ou para tudo que necessitamos, mas nós temos o entendimento das leis divinas dentro de nós mesmos. Precisamos trabalhar de forma consciente os nossos conhecimentos, o nosso comportamento, os conflitos, nossa saúde, nossa maturidade e a nossa reencarnação. Tudo na nossa vida precisamos trabalhar de forma consciente, nos melhorando, discernindo, sabendo diferenciar o que devemos, o que não devemos, saber diferenciar o que eu devo trazer para mim, o que eu não devo. Né? Como a gente diz, quantas vezes a gente recebe um presente que aquele presente não é nosso. Mas a gente recebe o presente porque a gente quer fazer o caminhar das outras pessoas. E não é dessa forma. Então nós precisamos ter esse discernimento, trabalhar o nosso equilíbrio,
E isso é trabalhar de forma consciente. E assim, meus queridos, já encerrando a nossa conversa de hoje, o nosso estudo, Joana também encerra dizendo para nós: a consciência é o estágio elevado que devemos adquirir a fim de seguirmos no rumo da angelitude. Para que a gente possa chegar à superconsciência, que é justamente a angelitude, né? Nos sublimarmos cada vez mais como espíritos, a consciência é o estágio que vai nos ajudar a essa aquisição, a essa elevação. E que a gente possa, então, refletir os nossos passos, pensar mais antes de agir, refletir que sentimentos eu estou trazendo para dentro de mim. Sempre lembrando que os pensamentos e os sentimentos estão sempre interligados. E os sentimentos são mais fortes até do que os pensamentos. E com eles vêm as nossas ações. E que infelizmente acabam sendo erradas porque a gente não refletiu no pensamento. A gente não se vigiou nos pensamentos e nos nossos sentimentos. Então, que a gente possa ter muita paz, que Jesus, nosso Mestre, possa estar sempre nos envolvendo, nos dando muita força espiritual, muita luz para essa jornada, e que a gente possa agradecer por estar aqui nesta vida, aproveitando esse grande momento de transição que o planeta está atravessando, e junto com eles, a nossa transição também. E vamos agradecer na nossa oração, porque nesta quinta agora, dia 13, nossa casa, com muita alegria para nós, completa 3 anos. O tempo passa rápido. 3 anos de uma bênção que nos foi dada, o Centro Espírita Casa da Paz. E que, como os irmãos disseram, não é essa paz que a gente pensa, é a paz que precisamos trabalhar dentro de nós. Essa paz é que eles estão oferecendo para que a gente possa trabalhar de forma consciente dentro de nós. Então, meus amigos, meus irmãos, convido a vocês da gente unir nossos pensamentos agora a Jesus. Vamos agradecer por mais esta noite. Querido irmão maior, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo conhecimento trazido, Senhor. Obrigado pelas oportunidades de estudos que nos são dadas. Obrigado pelas reflexões diárias. Obrigado pela saúde, Senhor. E que tenhamos discernimento para trabalharmos a nossa saúde com os nossos pensamentos e sentimentos da melhor forma possível. Que a nossa vida, essa caminhada de luz, seja de forma saudável, positiva, com muito amor. Envolva todos os lares neste nosso querido planeta, Mestre, tocando os corações que se encontram desconsolados, tristes, desesperados. Que todos possam enxergar em Ti a luz, a oportunidade para o crescimento. Esteja sempre conosco, Mestre. Agradecemos por esta casa bendita. Agradecemos pela égide de nossa querida Mãe Santíssima em relação à nossa Casa da Paz. Por essa sustentação de nossa querida Mãe Santíssima. Agradecemos de coração. E que possamos sermos dignos, cada vez mais, de sermos instrumentos junto à espiritualidade de amor. Obrigado por tudo. Ampare a nossa noite, Senhor, e esteja sempre em nossos corações.
Que assim seja, graças a Deus. E uma boa noite, uma noite de muita paz e de muita luz para todos vocês. Fiquem com Deus.